Escreveu aí na sua Bíblia. Quer uma ajudinha para achar mais rápido? Então vou dizer, aí você não esquece mais o Salmo de Moisés. Abra no Salmo 90. Pronto. Esse é o Salmo de Moisés. Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados mesmo e dar. A rampa é bom para criança acompanhar sentados como estão. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Meus amados irmãos, em linhas gerais, Moisés trata neste salmo sobre a brevidade da vida. É isso que ele trata. No verso 10, ele diz, do mesmo salmo, está escrito: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então é isso que a Bíblia diz: os anos do homem são 70. Se alguém chega a 80, o melhor deles é canseira e enfado. São aqueles dias que o pregador Eclesiastes, ele vai dizer: não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer, é o que diz lá em Eclesiastes 12:1. Então o salmista aqui, Moisés, ele também fala sobre isso. Meus irmãos, a expectativa de vida no Brasil em 2020, eu andei pesquisando, era de 76,7 anos para homens e mulheres. Uma mínima diferença aí, mas em média 76,7 anos no Brasil em 2020, talvez tenha crescido um pouquinho. Em 2060 será de 81,2 anos. Eu não sei se eu chego em 2060, se vivo estiver. A expectativa de vida do brasileiro lá, a média será de 81,2 anos. Em 1940 era de 45,5 anos a expectativa de vida do brasileiro. Era pouca, né? Ainda bem que eu não nasci na década de 40, que eu talvez já tivesse morrido. Talvez não. Minha mãe é da década de 40, está viva ainda, graças a Deus. Meus irmãos, no verso 12, foi o verso que lemos. Volte aí sua atenção para o verso 12. Moisés faz um pedido, uma petição, e ele começa: ensina-nos, ensina-nos. É isso que ele começa, é com este verbo que ele começa aí, este verso 12. Moisés pede que Deus o ensine. Moisés pede que Deus o ensine. E o que se espera de alguém que pede para ser ensinado? O que se espera de alguém que pede para ser ensinado? Que ele queira aprender. É isso que se espera de alguém que pede para ser ensinado, que ele queira aprender. Meus irmãos, Jesus chamou 12 o quê? Discípulos. 12 discípulos, muito bem. Está lá em Mateus 10:1. Está lá nos evangelhos, Jesus chamando os discípulos. Jesus mandou que os discípulos fizessem outros discípulos. Muito bem, os irmãos são inteligentes leitores bíblicos. Está lá em Mateus 28:19. Ou seja, discípulos, está na nossa vida cristã essa palavra. No hebraico, discípulo, a palavra discípulo é talmidim, no hebraico. Que quer dizer o quê? Talmidim, aprendiz, aprendiz. Ser discípulo quer dizer que você é aprendiz. Esse é o significado da palavra de discípulo. Meus irmãos, e quando deixaremos de ser aprendizes? Quando deixaremos de ser aprendizes? Tem um ditado que diz: vivendo e aprendendo, né, Raimundo? Vivendo e aprendendo, pronto. Então, enquanto estivermos vivos, nós temos a capacidade
de aprender, de aprender. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos discípulos, ou seja, que nós sejamos aprendizes. E há vários meios que o próprio Deus deixou para nós, para que nós sejamos aprendizes, ou seja, discípulos. Deus nos insere numa família, então ali nós vamos aprender com o pai, aprender com a mãe, aprender com o irmão, aprender com a irmã, vamos aprender com o marido, vamos aprender com a mulher, né? O homem, mulher, os cônjuges. Ali Deus provê um meio onde vai nos ensinar, Não apenas a família, mas também a natureza, ela nos ensina, observando os animais, observando as árvores, observando os céus. Ali nós vamos aprendendo. Então Deus provê também o meio natureza para poder nos ensinar, é através da contemplação. Nós vamos contemplando e ali meditando, e ali nós vamos absorvendo ensinamentos. Mas também pela educação formal. Então você vai para o banco de uma escola e ali você aprende aí na escola, e depois vai para uma faculdade ou faz um curso, e ali é um meio aonde você exerce o seu aprendizado, você está sendo discípulo ali. Mas não apenas na família, não apenas na natureza, não apenas na educação formal. Meus irmãos, Deus provê para nós a igreja, onde nós também somos ensinados. Pastora Vanusa, a senhora que está filmando aí, ensine o povo. Esse é a principal função do pastor, é o ensino. Efésios 4:11 está escrito: e ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que o povo possa ser ensinado. Então a função do pastor é o ensino. Então Deus também provê a igreja. Para que estamos aqui nesta noite também comemorando e cultuando a Deus e agradecendo ao Senhor e consagrando ao Senhor este lugar? É porque aqui será um lugar de ensino, onde a palavra de Deus ela vai ser ensinada dia após dia. Mas, meus irmãos, nem todos querem aprender. Para aprender é preciso ter humildade. É o primeiro requisito de quem quer ser um discípulo, de quem quer ser um aprendiz. Ter consciência e maturidade que não sabe tudo. E eu fico observando algumas pessoas que pensam que sabem tudo, que pensam que não aprendem com ninguém. Até com uma criança a gente aprende, até com os animais, até com a natureza aprendemos. Então, o primeiro requisito para que alguém possa aprender é que ela reconheça que não sabe tudo. Isso é um sinal característico de que ela é humilde. Meus irmãos, voltando no texto, Moisés diz: ensina-nos o quê? Nesta ligeira reflexão que estamos fazendo nesta noite. Ensina-nos o quê? Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Foi o que os discípulos pediram certa vez para o Senhor Jesus. Eles viam Jesus orando e eles desejaram orar como Jesus orava. E eles foram humildes a ponto de chegar para Jesus dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Meu irmão, minha irmã, eu não conheço a sua realidade, do que você está precisando aprender nesta noite, ainda no restante desse ano, o que você tem que aprender na sua vida para que você melhore ano que vem. O que? Eu não sei. Os discípulos tinham a necessidade de aprender a orar e pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou: portanto, orareis assim. E aí Jesus foi ensinando. Os irmãos, creio que conhecem bem esse texto. E Moisés tinha outra necessidade. E ele diz aqui: ensina-nos o que? A contar os dias. Meus irmãos, não é contar piadas. Moisés não estava pedindo para o Senhor Deus ensiná-lo a contar piadas. Não é contar fofoca. Moisés também não pediu a Deus: Senhor, não me ensina a contar fofoca. Não.
ele pediu: ensina-nos a contar os dias. Meus irmãos, contar os dias é mais do que contar os anos de vida. O irmão Ranon declarou, e parece que é 37 anos, ele estava dizendo ali, né? Mas é mais do que isso. Se for para contar os dias, eu vou aqui dizer para os irmãos, talvez você saiba, talvez não. Se você quiser saber qual vai ser o dia da sua morte, é só você colocar aí na internet, aí no seu celular, relógiodamorte.com.br, e lá você vai preencher uma ficha, ele vai dizer o dia exato que você vai morrer. Pronto, está resolvido o problema, né? Não precisa a gente consultar o Senhor para saber os dias. Quer que eu repita? relógiodamorte.com. Não quer, a irmã disse que não quer saber disso. Pastor, não quer saber desse negócio. Mas talvez outro irmão queira. relógiodamorte.com.br. Você vai preencher uma ficha, onde vai pedir alguns dados seus, e aí no final ele vai dizer o dia exato que você vai morrer. Mas como eu sou bonzinho, se você quiser viver mais, você vai preencher essa mesma ficha em inglês. Em inglês a gente vive mais um pouco, talvez porque o povo de fala inglesa ele deve ser mais saudável que nós. Se você preencher a ficha em português, você vai viver menos. Se você preencher a ficha em inglês, no site em inglês, do mesmo nome, só que em inglês, você vive mais. Meus irmãos, brincadeiras à parte, Moisés pede ao Senhor: ensina-nos a contar os dias. Se contar os dias não está se referindo a um tempo cronológico de vida, o que seria então quando Moisés fala aqui no Salmo, que ele é o autor, contar os dias? Meus irmãos, é discernir o modo certo de como nós viveremos os nossos dias. Isso é contar os dias. Não pense que é contar um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não é isso, não. É discernir o modo de viver os dias. Os irmãos que são leitores da Bíblia, cuidado. Para ler a Bíblia, basta ser alfabetizado. Você pode ler a Bíblia. Se você lê um jornal, se você lê internet, você pode ser um leitor da Bíblia. E interpretar é uma tarefa bem mais complicada, e aí precisa de um estudo mais apurado. Irmãos, contar os dias então é discernir como vamos viver os nossos dias que Deus vai nos dar, que nem o relógio da morte vai poder dizer com exatidão. Como vamos viver os dias? Deus sabe, e só Ele sabe os dias da nossa existência na terra. O Salmo 139, 16, ele fala isso, que Deus nos conhece quando nós éramos substâncias ainda informes, ou seja, sem forma, e mesmo naquele tempo, os nossos dias já estavam escritos num livro, antes que um deles nós tivéssemos vivido. Então não tenha medo, não se preocupe com o dia que você vai morrer, porque os nossos dias na terra, eles já estão determinados pelo dono da vida, o Senhor Deus. Não se preocupe com isso, não se preocupe. 15 e 16 há uma outra orientação, ou mais uma orientação bíblica sobre o tempo, sobre os dias atuais e a vontade do Senhor, quando o apóstolo Paulo fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Foi o que a pastora colocou ainda agora, quando intentou construir aqui 2018 para 2019, que estava se arrumando, veio a pandemia, então os dias são maus. Não pense você que a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia é verdadeira. E os crentes têm que se voltar cada dia para a verdade de Deus, que é a sua palavra, remindo o tempo. A Bíblia toda fala sobre tempo. E nós não podemos viver a nossa vida como se fôssemos viver aqui eternamente. Não, a eternidade, é bem verdade, já começa aqui, mas aqui nós temos um tempo determinado. E como você, querido irmão, querida irmã, está vivendo a sua vida? Como? O Senhor vem, ou nós iremos? E como você está vivendo os seus dias? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então Moisés, ele pede:
Ensina-nos a contar os dias. Senhor, me ensina a discernir os dias. Eu quero viver com entendimento e não de forma insensata. É isso que ele está falando. E você quer viver como, irmão? De forma sábia ou de forma nécia, de forma insensata? Pensa para o Senhor também, assim como Moisés. Senhor, me ensina a contar os dias. Me ensina a ter discernimento para que eu possa viver de forma que agrade o teu coração, de forma sábia. Mas Moisés diz exatamente isso, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos coração sábio. Lá em Eclesiastes 8, 5b, diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Literatura bíblica de sabedoria, Eclesiastes, vou repetir, Eclesiastes 8, 5b, parte B. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Meus irmãos, que lindo é uma pessoa que discerne o tempo e sabe agir conforme aquele tempo. Que coisa maravilhosa, isso vem de Deus. E que coisa desastrosa quando vemos alguém que não sabe discernir o tempo e mete o pé pelas mãos e aí acaba sendo uma ruína total. Por quê? Porque a pessoa não sabe discernir o tempo, e se não sabe discernir o tempo, que é a coisa primordial, o resto tudo vai dar mal. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, saber o modo certo de agir naquele tempo em que estamos vivendo. Meus irmãos, se formos aqui, pastor Jamilson relatou do pastor Osés, pastora Vanusa foi pastora aí do ministério do pastor Osés, da Batista Nacional, conheceu muito bem. Era um tempo onde agíamos, onde fazíamos de uma forma, aí o mundo vai mudando, pastora Vanusa, e as estratégias, falando aqui ministerialmente falando, elas vão mudando também, elas vão mudando a forma de fazer, e nós precisamos discernir o tempo também nisso, para agirmos de forma correta. Ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, o coração sábio é aquele que agrada a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Esse é o coração sábio. É o que agrada não a si próprio, mas agrada ao Senhor. Essa é a petição de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Me chama a atenção na Bíblia, irmãos, para pequenas orações. O próprio Senhor Jesus diz que não é pelo muito falar. Podemos orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas chama a minha atenção na Bíblia pequenas orações que estão registradas na Bíblia. E essa é uma. Moisés está orando e a oração dele é: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Meu irmão, minha irmã, a vida é curta. Eu não sei quantos anos de vida vou viver. Não sei quantos anos de vida o irmão Ranon, que hoje aniversaria, vai viver. E por causa disso, usemos o pouco tempo que temos mais sabiamente para o bem eterno. Faça hoje aqui para colher na eternidade. É isso que a pastora Vanusa está fazendo. Você sabia que aqui era a casa dela, de morada? Né, irmão Ranon? Casa de morada dela. E ela abriu mão. Em vez de estar morando sozinha, com o seu companheiro, o seu esposo, está aqui, ó, morando com mais gente. Abriu mão da casa. Meus irmãos, faça agora
para colher na eternidade. O que eles estão fazendo, eu creio que eles ainda verão fruto do trabalho deles aqui, para a glória do Senhor Jesus. Mas mais ainda, eles estão plantando para a eternidade. Meus irmãos, usemos o nosso pouco tempo de vida na terra para plantar, para colhermos na eternidade com o Senhor. Não queira só para si, não guarde só para si, não amontoe para si. A Bíblia diz sobre um homem que guardava e ele já tinha tanto e tinha tanto mais para guardar, disse: eu vou aumentar o meu celeiro porque eu tenho muito. E o Senhor Jesus, ele ensina para nós, ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Vamos plantar, irmãos, para a eternidade. Viva para o outro, se dê para o outro, saiba discernir o tempo. Meus irmãos, reserve um tempo e reflita nisso que eu vou lhe falar. O que desejo que aconteça em minha vida antes de morrer? Faça uma reflexão ainda no final deste ano. Final de ano é um tempo bom para a gente refletir, não é verdade? Então faça isso. Que desejo que aconteça em minha vida antes de morrer? Outra pergunta de reflexão: que passo tenho que dar em direção a tal propósito? Que passo eu tenho que dar em direção a tal propósito? Se eu quero colher alguma coisa, eu já tenho que plantar hoje para colher amanhã. Meu irmão, não deixe a sua vida passar todinha, não deixe, sem plantar algo que vá ficar para a eternidade. Por que o nome do pastor Osés foi relatado aqui nesta noite? Porque foi alguém que plantou nesta terra, mas para colher na eternidade. Quem morre aqui humanamente e deixa um legado, ele não morre, porque ele fica nas pessoas. As pessoas lembram dele, as pessoas falam bem dele, e assim o Senhor Jesus também. O Senhor Jesus morreu, foi como o grão de trigo que caindo morreu, ele não ficou só. É por isso que a gente reverencia ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Que a pastora Vanusa, irmão Ranon, que os irmãos aqui estão nesta noite, pastores, líderes, obreiros, irmãos na fé, possam, assim como Moisés, saber discernir o tempo. Uma vez o Senhor Jesus, ele deu uma bronca, vamos dizer assim, nos fariseus que pediam um sinal. Nos dê, mestre, um sinal do céu. Aí, o que é isso? Era o tempo. E aí Jesus deu uma bronca neles e falou assim: vocês sabem discernir quando vai chover. Olham para o céu, se estiver vermelho vai chover, e não sabe discernir o tempo, não o tempo físico, se vai chover, se não vai chover. Ontem fomos surpreendidos lá em São Luís, no final da noite, por uma chuva que nos acompanhou até aqui em São Vicente hoje. Glória a Deus, é muito bom. Mas não é isso, irmãos. O Senhor quer que nós saibamos discernir o tempo das nossas vidas. Qual é a estação que estamos passando? O que o Senhor Deus quer de nós para esse tempo, para esse ano que vai entrar? Quais são as suas metas? O que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer? É isso que vai importar. É isso que Ele quer que você faça aqui para colher lá. Fique de pé e vamos orar.